Fala, investidor, tudo bem por aí? Hoje eu vou trazer para vocês como que está a minha carteira de fundos imobiliários, porque nos últimos meses tivemos aí muitas oscilações dentro do IFIX e principalmente quedas violentas, também dentro dos fundos imobiliários. Então eu quero mostrar para vocês como que está a minha carteira neste momento de fundos imobiliários e também mostrar para vocês a evolução que o IFIX teve nos últimos anos e o que anda acontecendo aí neste período agora do porquê que estão caindo tantos os fundos. Bom, nos últimos meses os fundos imobiliários vêm sofrendo grandes quedas aí dentro do nosso mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui como que está o gráfico do IFIX. Bom, então esse daqui é o gráfico do IFIX, está ali a 2.809 pontos, No dia de hoje aí teve uma queda de 0,33 centavos, Então ali dando 0,012%, então aqui a gente consegue ver dentro de um dia. Nos últimos 5 dias aí ele teve uma pequena alta, de 1,41%. No mês também ele vem, com uma alta aí de 1,47%. Já nos últimos 6 meses ele vem de uma queda aí de 6,13%. E aqui no período de um ano, ele vem numa queda de 1,82%. O que acontece é que nesse período que agora nós estamos com a taxa Selic alta, vai acontecer de sim, estar sendo precificado sobre os fundos imobiliários também. Muitos dos fundos que são de papel, eles sofrem essas oscilações por ser atrelados a algum CDI, que são taxas também que são atreladas à própria taxa Selic. Então, como estamos com a taxa Selic mais alta, isso a gente vai sentir o reflexo também em alguns fundos imobiliários. Os fundos de tijolos, eles recebem aluguéis também, são atrelados ao IGPM muitas vezes, então ali a gente não sente tantas oscilações, mas o mercado a gente sabe que ele não é muito coerente, então às vezes ele vai lá e dá uma marretada por causa de alguma notícia e o valor de cotação dos fundos tende a cair. Mas o que você tem que ficar olhando sempre são como estão os fundamentos deste fundo. Então, quando a gente verifica o gráfico aqui novamente, vocês verem aqui no período de um ano, no período do ano, na verdade, Então, ele está puxando aqui do dia 2 de janeiro até o dia 19 de abril, a gente está aí com uma leve queda de menos 1,82. Quando a gente puxa aqui também já no período de um ano, ele está buscando de abril do ano passado até abril desse ano, a gente vê que a gente não teve queda, Pelo contrário, estamos positivos 0,03%. Aí, quando você puxa nos últimos 5 anos, olha só, um crescimento de 20,35%. E quando a gente puxa na máxima, que daí ele vem buscando lá desde setembro de 2012, que foi quando começou, a ter esse índice aqui do IFIX, a gente vê que tem um crescimento aí de 85,18%. Então, foi isso que eu falei para vocês, galera. A gente tem que pensar sempre no longo prazo. Conforme a gente vai vendo isso, a gente vê que mantém aí sempre numa crescente, com muitas oscilações, lógicos, altas e baixas, mas no longo prazo a gente consegue ver nitidamente que a gente tem um crescimento aí dentro dos fundos. E aí, agora eu vou mostrar para vocês aqui como estão os meus fundos imobiliários dentro da minha carteira. Então, mostrando aqui para vocês, aqui são os ativos que eu tenho 19 fundos imobiliários na carteira, todos eles, dão ali 36,94% da minha carteira, então aqui é somente os meus fundos imobiliários. E aí o que cada um dos fundos que eu tenho representa dentro da carteira de fundos imobiliários somente e dentro da minha carteira como um todo. Então você consegue ver ali que o BCFF11, ele está dentro da minha carteira de FIIs, ele tem uma representatividade de 6,23% e já na minha carteira como um todo ele é 2,30%. Então aqui eu consigo ver a distribuição dos meus fundos para saber se estão com uma distribuição mais alta, se estão mais baixa, para mim poder conseguir manter um equilíbrio. Se você der uma olhada aqui, você vai ver que eles não estão todos equilibrados, Tem ainda ali alguns que eu tenho que fazer algumas correções, alguns eu entrei um pouco mais agora em momentos de queda e alguns eu vou ter que corrigir daqui para frente. Mas o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou tentando agora entrar muito mais nos fundos de tijolos que estavam super descontados. Os fundos de papéis agora começaram a ficar descontados também, então eu também não quero perder essas oportunidades, mas em algum momento eu vou ter que pensar o que vai ser melhor, Se eu continuo entrando ali nos fundos de papéis que estão se descontando o preço, ficando com preços mais atrativos, ou se eu mantenho fundos de tijolos que eles são às vezes mais perenes, São mais, eles andam mais lineares, então fica muito mais fácil ali de você não sofrer tantas oscilações. Como dentro da minha estratégia eu coloco um pouco em cada, eu vou tentando ali organizar. Então aqui você pode ver que eu tenho ali 6,23% no BCFF11, o BRCA11 é um fundo que eu coloquei novo na carteira, tem 1,30%, o HGLG11 já tem 8%, o HSML também é um fundo novo, então eu tenho 1,09%, o IRDM tem o 4,12%, aí depois no KNRI 5%, aí você vai ver aqui MXRF11 27%, foi o meu primeiro fundo, esse eu continuo comprando eles e depois eu vou explicar o porquê que tá tão grande assim, a parte de percentual dele dentro da minha carteira. Depois eu tenho o RBVA11 ali também, o RZ
EZTR11 também é um fundo novo, o Tegar 11 ele também é um fundo novo que eu coloquei há pouco na carteira. Depois aqui você vê ali o TOD 1.50, esse eu dei uma segurada, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo, então eu dei uma segurada, não estou aportando mais, ficou com 1.50. O RPR 11.398, VG, então vocês podem ter ali, podem ver que a média que eu tento manter nos meus fundos imobiliários é de 3 a 5% mais ou menos dentro deles. Alguns destoam um pouquinho, daí eu dou uma segurada e vou aportando nos outros, para que eu consiga ter essa média dentro deles, para que eles não atinjam tanto, né, no valor, no montante final dentro da minha carteira como um todo. Então aqui, né, foi essa parte mais para vocês entenderem, e agora eu vou mostrar aqui o que eu estou recebendo de dividendos com os meus fundos imobiliários. Para quem já me acompanha aqui no canal, já conhece a tabelinha que eu vou mostrar, então eu vou apresentar para vocês novamente. Aqui é onde eu faço o controle, então aqui eu tenho o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, eu tenho ali até o mês de junho. Aqui do ladinho, né, eu tenho aqui mostrando quais são os fundos, e aqui eu tinha o dividend yield deles dos últimos meses, tá? Eu até tenho que vir aqui atualizar, você pode dar uma olhadinha aqui que não deve estar atualizado, tá? Mas geralmente eu coloco ali para tentar fazer um cálculo para ver, pô, se nos últimos 12 meses ele tá pagando, sei lá, 10%, então quer dizer que se eu botar R$100 eu vou receber R$10 de fundos imobiliários durante esse período. Então, o que eu vou fazer? Eu quero receber 10 de cada um deles, eu vou fazendo um cálculo de quantas cotas eu necessito desse fundo para que eu consiga receber no mínimo esses R$10. Então, que você que já me acompanha aqui sabe que a minha estratégia é receber no mínimo R$10 de cada um desses fundos para que eu possa ter um montante ali de 220, R$230, né, que é o que eu tô buscando ali. Na verdade, a minha meta é buscar os R$250 esse ano. O ano passado era fechar o ano com 180, eu consegui fechar, e esse ano eu quero buscar ali os R$250 mensais. Por quê? Porque se eu tiver esses R$250 mensais, eu já consigo fazer aportes dentro da minha carteira somente com o que eu recebo de fundos imobiliários. Então isso quer dizer que o meu patrimônio consegue crescer somente com o que eu tenho de recebíveis ali todos os meses. Então isso me ajuda bastante. Então, para vocês terem ideia aqui, ó, no BCFF11 eu já estou recebendo lá acima de R$10, então esse daqui já está ok. O BRCO11 que eu falei para vocês que é um fundo novo, estou recebendo ali R$1,86 em cima de 3 cotas. E aqui você pode ver que tem um númerozinho. O que é esse número? Esse número é o número de cotas que eu tenho que ter para receber o mínimo de R$10 desses fundos. Então eu já coloquei ele do ladinho, porque daí eu já fico antenado e já sei conforme vai andando a música eu vou comprando. Então você pode ver que aqui, ó, no mês de março eu tinha 3, mês de abril eu continuei com 3. Por quê? Porque quando eu fui fazer as compras de alguns outros fundos, eu vi que estavam com valor mais descontado e que eu já conseguiria assumir mais cotas ali para chegar o quanto antes nesses R$10 em cada um deles. Mas eu vou continuar utilizando a minha estratégia para ir, né, tentar conseguir esses R$10 em cima de cada um. Aí olhando ali você pode ver, ó, eu vou até grifar aqui para vocês, ó. Aqui eu já recebo R$10, aqui também já recebo, aqui nem se fala, aqui eu já recebo, neste também, nesse também, nesse e neste daqui também, e aqui estamos chegando perto ali que é o XPML11. Então, para você ter ideia, hoje, né, no mês de abril aqui eu já recebi R$220,95. Você pode ver que vem ali numa crescente, ó, mês de janeiro foi 210, mês de fevereiro 216, mês de março 215, deu uma quedinha ali, mais de R$1, e já agora no mês de abril já deu R$220,95. Então já tem ali alguns fundos, né, que já estão me pagando aí mais de R$10, e lógico que eu tenho ali, né, o MXRF11 que está batendo ali a casa dos R$70 mais ou menos, dependendo do mês. O fundo paga um pouco mais, o fundo paga um pouco menos, mas ele fica nessa casa aí dos R$60 e R$70. E aí aqui eu tenho 1.000 porque eu quero chegar a 1.000 cotas do MXRF11. Foi o primeiro fundo que eu comecei a investir, eu acho que é o primeiro de muitas pessoas, porque tem um valor de cota um pouco baixo, geralmente ele gira em torno da casa dos R$10, então é um fundo onde o investidor sempre inicia, porque ele é um fundo bem consolidado, ele tem os seus indicadores bem favoráveis ali também no mercado, né, sobre o valor de cota também, sobre os próprios dividendos, ele distribui, né, mensalmente, aí, desde que iniciou o fundo sempre distribuiu, então é um fundo a qual eu tenho um carinho e eu quero sim conseguir chegar ali a 1.000 cotas nesse fundo. Hoje eu estou com 604, falta ainda aí, né, 396 cotas, e aos pouquinhos vai indo aí, a gente vai alcançar lá. Mas aí para vocês aqui, para mostrar, então era basicamente isso aqui dessa carteira que eu queria mostrar para vocês, o quanto a gente vai colocando ali, né, os valorzinhos e vai crescendo. E aí você pode estar se perguntando, ah, mas você faz aportes muito violentos aqui, né, nos fundos imobiliários. Não, porque no início, quando eu comecei, vou até puxar aqui para mostrar para vocês, ó, eu comecei fazendo aportes pequenos também. O que aconteceu é que com o passar do tempo, né, a carteira foi crescendo, eu fui aumentando as posições nos fundos e eles foram me devolvendo os dividendos, e esses dividendos foram fazer com que eu crescia ali. Então, para você
você ter ideia, os primeiros dividendos que eu recebi lá, ó, nesse primeiro mês aqui, isso daqui foi junho de 2020, se eu não me engano. Ó, recebi R$ 45,50, aí depois foi crescendo, ó, 51, 58, e aqui eu não aportava tão forte assim em fundos imobiliários, tá? Aqui eu nem tinha montado a estratégia ainda, eu apenas pegava, né, e ia ali, comprava um fundo aqui, outro ali, né, uma cotinha aqui, uma cotinha ali para ver, né, esse recebimento mensal. Quando eu comecei a montar a estratégia, foi a partir daqui, já foi em 2021. Aí sim, aqui eu montei a estratégia e comecei a comprar mês a mês os fundos imobiliários, comecei a estudar um pouquinho mais e comecei a colocar diferentes fundos imobiliários na minha carteira, até para que eu consiga ter, né, uma carteira equilibrada. Eu tenho fundos de papel, eu tenho fundos de tijolos, dentro dos fundos de tijolos eu tenho lajes corporativas, eu tenho galpões logísticos, eu tenho de shoppings, né, que seria dentro da parte de varejo. Nos fundos de papel lá daí eu tenho fundos mistos, agora eu tenho fiagros também ali dentro, que também pega a parte do agronegócio. Então sempre fui tentando dar essa equilibrada aí na minha carteira, e foi o que foi fazendo ali eu conseguir ter aportes maiores, né, mensalmente, porque eu utilizava o próprio valor de dividendos que eu estava recebendo para colocar na minha carteira para aumentar ela cada vez mais. Então aqui vocês podem ver, foi aumentando ali aos pouquinhos, aí cheguei na casa dos R$100, aí fui indo, foi rompendo, aí cheguei na casa ali dos 198, e aí bati os R$180, e aí agora a minha meta é bater aí sim os R$250 mensais, recebendo somente de fundos imobiliários. Então o vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês mais isso, para incentivar que você pode sim continuar investindo nos fundos imobiliários. O valor de cotação ele é momentâneo, é o valor do dia que está acontecendo, porque o mercado vai lá e precifica, né? Olhe os fundamentos do fundo, comece a olhar ali dentro, né, direitinho no que esse fundo investe, quais são os ativos que esse fundo tem, né? Quais são o que é de patrimônio que esse fundo tem também lá, e aí você vai começar a fazer os seus investimentos. E aí monte uma estratégia de quanto que você quer receber de dividendos. Calcule lá também com os dividendos, né, que ele vem pagando nos últimos meses, verifique se ele paga todos os meses, e através disso você vai montar a sua estratégia e vai começar também, né, a receber esses dividendos e poder continuar refazendo esses aportes, fazendo o efeito bola de neve ali, que vai te ajudar muito daqui para frente. E como você viu ali, eu comecei com um pouquinho lá atrás, vim crescendo ao longo do período, e quero chegar aí nessa meta de bater os R$250 mensais de recebíveis de fundos imobiliários, para que eu consiga também colocar isso nos meus aportes e aumentar cada vez mais esse valor mensal aí que eu tenho a receber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí pra mim, porque me ajuda bastante. Já se inscreve no canal caso não for inscrito, e também aperte no sininho para receber as informações dos vídeos novos que eu estarei lançando por aqui. Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários que eu terei o prazer de ler e também vou responder a vocês todos. Bom, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, um beijão no coração, e aí vocês já sabem, o meu nome é Anderson Nascimento e aqui o papo é finança.